Boa noite, amigos do Ser Luz. Mais uma vez, a Anália carinhosamente nos deu espaço para que a gente fizesse uma reflexão sobre o Evangelho. E hoje nós vamos falar do item 8 do capítulo 9 do Evangelho, o item intitulado Obediência e Resignação na parte das instruções dos Espíritos. É uma mensagem de Lázaro. E lá, logo no começo da mensagem, ele nos diz que a obediência e a resignação são duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas, embora os homens as confundam erradamente com a negação do sentimento e da vontade. A obediência é o consentimento da razão e a resignação é o consentimento do coração. Ora, esse tema está muito necessário nos dias de hoje, né? E como o nosso tempo é exíguo, nós vamos então nos valer de dois exemplos para que fique bem claro esse conceito e a gente possa aplicar no nosso dia a dia, né? Nós temos duas passagens de duas personagens ilustres da história, Maria de Nazaré e Francisco de Assis, onde nós vamos encontrar a atitude da resignação e da obediência. Quando Maria é visitada por aquele espírito superior, que nas escrituras é chamado de anjo, né? Ele diz a ela, então, que ela vai ser mãe e que é um espírito elevado, que é o Filho de Deus, né? E ela diz, então, o que aquele anjo? Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. A outra atitude é de Francisco de Assis. Quando ele vê todo o trabalho que tem a fazer, quando ele consegue enxergar o objetivo da sua existência e o que Deus quer que ele faça, o que é que ele diz? Senhor, faze de mim um instrumento da tua paz. Bom, Maria, uma atitude de resignação. Francisco de Assis, uma atitude de obediência. Por que essa diferença? Bom, Maria aceitou de boa mente a tarefa que tinha que fazer, mas ela não sabia qual era a missão de Jesus, ela não sabia o que aconteceria, o que viria adiante. Ela apenas sabia que Deus lhe havia conferido aquela tarefa, concedido a oportunidade de receber como seu filho um espírito tão evoluído, né? Um espírito tão querido do Criador, e ela aceita porque aquilo falava ao seu coração, além de tudo, ao seu coração de mãe. Então, resignadamente, ela aceitou aquela tarefa, mesmo sem saber os desdobramentos dela. Não aceitou cegamente, porque ela tinha uma fé e que sabia que uma tarefa trazida pelas mãos de um emissário divino, dizendo que ela foi destacada entre as pessoas, é porque, consciente ou inconscientemente, ela sabia que aquela tarefa estava ao alcance da sua capacidade. Então, foi uma atitude de resignação aos desígnios divinos. E Francisco de Assis, quando ele vê todo o trabalho a fazer, todas as renúncias que precisavam fazer e toda a transformação que ele precisava gerar, ele sabia, raciocinava em cima daquilo, porque já tinha vivido algumas experiências, principalmente nas cruzadas, onde ele sofreu muito com o sofrimento que ele via, tanto do lado dos cruzados, que era o lado dos nobres, que era o lado dele, quanto do lado dos muçulmanos, que também eram massacrados em nome de uma religião que, apesar dos nomes diferentes, falavam de uma coisa só. Falavam de Deus, do Criador, do Pai de todos nós. E todas eram pessoas iguais umas às outras, com os mesmos anseios. Então ele entendia que aquele estado de coisas não podia continuar daquela forma. E que se ele continuasse fechado dentro do seu castelo, vivendo das facilidades que o seu pai, um rico empresário da época, poderia lhe dar, fazer um excelente casamento, conciliar fortunas de uma mesma família, seguir os ritos tradicionais das famílias daquela época, não mudariam o estado das coisas, muito pelo contrário, daria continuidade. Então ele entendeu, ele compreendeu, ele raciocinou que ele, passando por tudo aquilo que ele estava passando, as febres, a doença,
viver aquele flagelo todo que foi aquela cruzada que ele participou, renunciar às coisas que seu pai poderia lhe oferecer, era um chamamento legítimo para uma tarefa que ele sabia o desdobramento dela, que não seria fácil, porque ele teria que enfrentar a família, ele teria que enfrentar a sociedade, ele teria que renunciar a tudo que ele tinha, se apartar dessa sociedade para servir aos necessitados. Então ele sabia que aceitar a tarefa de fazer o bem não seria fácil, mas ele aceitava a tarefa e pedia a Deus para fazer dele um instrumento da paz. Então ele obedecia ao chamamento de Jesus, porque tinha plena consciência de tudo que ele passaria, mas que ele queria passar a si mesmo, porque ele compreendia a necessidade de renunciar a tudo aquilo. Nós passamos por muitas situações dessa forma. Só que o mais comum é a gente entender que obedecer e resignar, como está lá na passagem que Lázaro nos falou, resignar a alguma situação ou obedecer a algo ou alguém é um gesto de humilhação. Porque o entendimento atual do que seja amar ao próximo como a nós mesmos está muito equivocado. Quando a gente fala que nós devemos amar ao próximo, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, que nós devemos fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que o próximo nos fizesse, muito antes disso, nós estamos procurando egoisticamente fazer o melhor para nós. E o próximo fica para depois. Normalmente é assim que acontece. Então, nós não estamos amando para sermos amados. Nós não estamos perdoando para ser perdoados. Nós não estamos aceitando as situações para vivenciar uma oportunidade nova. Lembremos da oração da serenidade, né? Senhor, dai-me a serenidade de aceitar aquilo que eu não posso mudar, coragem para mudar aquilo que eu posso mudar e discernimento para fazer a diferença entre as duas coisas. Então, dai-me a resignação para aceitar o que eu não posso mudar, o sentimento de obediência para mudar aquilo que pode ser mudado e o discernimento para saber quando eu tenho que ser resignado, quando eu tenho que ser obediente. E é exatamente esse conceito que a gente precisa trazer para a nossa vida. Não é um ato de humilhação se resignar, nem obedecer a alguma coisa. Carregamos na alma esse impulso de oposição, ou do desacato, ou da rebeldia, né? Porque é por isso que a gente acha que esses sentimentos não são bem-vindos. A gente tem sempre que se contrapor às coisas que estão acontecendo. Quando nós deveríamos lutar serenamente para a mudança a partir de nós mesmos, nós lutamos contra as pessoas, contra as situações que podem nos beneficiar se nós mudarmos a nossa atitude. E aí nós vivemos num tormento, num labirinto de emoções, né? É uma luta do orgulho, ficamos atormentados nesse labirinto de ideias e vontades que assomam da nossa soberba. Amar ao próximo como a nós mesmos, em vez de abrir um portal de entendimento dentro de nós, que nos façam compreender que amar ao próximo como a nós mesmos é um ato de tolerância, de paciência, de aceitação. Mas não, nós transformamos isso num ato de egoísmo e nos fechamos dentro de nós mesmos, esperando que o outro nos ame para que nós possamos amar, que o outro faça para que nós possamos fazer. Lembrando que palavras não mudam, mas o exemplo arrasta. Então, exemplificar aquilo em que a gente acredita, ou acreditar em algo que a gente entende como é que funciona, é que gera as modificações do mundo em que nós vivemos. Agir com essa soberba, com essa rebeldia, com essa tormenta de emoções que vivem dentro de nós, é que fazem com que a gente não obedeça às leis de trânsito, não pare na faixa, avance o sinal, faça uma contramão. Se eu estou numa praça e eu preciso chegar ao outro lado, mas eu estou com pressa, em vez de rodear a praça, eu passo por cima do jardim que está também cuidado, pisando na grama. Além de tudo, eu não estou respeitando o próximo que está convivendo comigo. Se eu não paro na faixa,
eu não respeito o próximo que está atravessando a rua. Se eu avanço um sinal, eu não estou respeitando o direito do outro que vai transitar em sentido oposto ao meu. E aí, quando o outro avança o sinal, eu acho ruim, eu reclamo. Por quê? Porque eu acho que eu sou um privilegiado, um beneficiário das situações, quando na realidade eu sou um autor das situações e das circunstâncias, como todo mundo que está convivendo comigo. O direito que tem o outro, eu também tenho. O dever que tem o outro, eu também tenho. E se nós não chegarmos a um ponto comum nisso daí, ninguém vai viver uma situação de facilidade, porque a gente vai estar sempre num cabo de guerra, querendo que a força venha mais para mim, puxando os outros para mim. E não aceito quando o outro me puxa. E essa guerra constante vai me deixar estafado, cansado. Se eu agir de uma forma em que eu use a minha inteligência para refletir sobre a situação, eu vou entender que obedecer, resignar, não representa a negação do sentimento e da vontade, muito pelo contrário. Eu vou entender que meu sentimento vai se adaptar com mais facilidade à situação, porque não vai gerar em mim conflito que me deixe atormentado. E isso não significa, no dizer popular, que a gente costuma dizer, ser uma vaquinha de presépio e bater a cabeça para tudo que aconteça com a gente. Muito pelo contrário, significa entender a situação e fazer de acordo com aquilo que é necessário. Vamos colocar aqui na nossa situação atual. Nós vínhamos numa situação de melhoria constante dentro da pandemia. Aí, de repente, achamos que estava tudo bem, nos rebelamos contra a situação e saímos de nossas casas sem cuidado algum. Não está proibido sair de casa. Aquele que precisa sair de casa, precisa sair, vai sair. Mas é preciso ter cuidado, é preciso não gerar aglomeração, é preciso usar os protocolos de cuidado que a gente tem que ter, da máscara, do álcool gel, lavar as mãos, porque eu não estarei só me protegendo, eu estarei protegendo a sociedade em que eu vivo. E se eu não ajudar nesse processo, se eu não tiver o raciocínio, a inteligência para entender como tudo acontece, para ser resignado diante de uma situação que eu não possa mudar, mas também obedecer aos estabelecimentos legais que me façam ser um autor positivo das mudanças, nós vamos viver num mar de sofrimento. E é justamente o que a lei de causa e efeito, a causa e a consequência nos diz. A cada atitude, a cada ação, corresponde uma reação. Se a minha ação é errada, é equivocada, vai me trazer sofrimento e problema. Mas se a minha ação é uma ação positiva, uma ação que procura acertar, vai me trazer um benefício que talvez eu não possa nem imaginar. Então nós estamos no limiar de uma nova era, num momento de transição em que não podemos mais sermos as pessoas que são levadas de roldão na multidão. Nós precisamos entender, como Maria, Senhor, faça-se em mim a vossa vontade. Eu preciso me resignar diante de uma situação que eu não posso mudar imediatamente, nem fazer com que ela seja exatamente como eu queira, porque eu não vivo sozinho, eu vivo num contexto social e preciso obedecer aos ditames legais que me remetem a uma posição mais consciente e responsável diante da sociedade em que eu vivo e de mim mesma, da minha família, das pessoas que eu quero bem. E assim é para tudo na vida, até para as provações que me chegam. Outro dia, uma pessoa que estava aqui em casa disse que prefere até ficar em casa isolada porque sai e vê pessoas que conseguiram seus empregos de volta ou que conseguiram uma situação melhor e continuam a reclamar da vida. Quando na realidade, se ainda temos saúde, se ainda temos um emprego, se ainda temos uma situação que nos provê, nós precisamos agradecer, mas fazer algo para modificar, não podemos aceitar as barbaridades. Então a gente precisa parar de reclamar e agir de forma positiva e coerente com aquilo que eu quero,
para que aconteça comigo aquilo que eu quero, eu preciso fazer também para o meio em que eu vivo. Eu preciso me resignar diante do que eu não posso mudar e obedecer aos ditames legais. Não estou negando o meu sentimento, porque eu sei que é uma situação de transição e movimento. Também não vou negar a minha vontade, porque a minha vontade é ficar bem. E para ficar bem eu preciso obedecer. Então, nós estamos na realidade seguindo os mandamentos da lei de Deus. Nós estamos na realidade agindo em conformidade com aquilo que a gente acredita. Não estamos nos fanatizando e agindo cegamente atrás dessa ou daquela ideia. Nós estamos refletindo, pensando, usando a nossa inteligência para agir em conformidade com o que a vida está pedindo de mim. Então, sempre que usarmos a inteligência para refletir acerca de qualquer situação, nós vamos encontrar a resposta dentro de nós mesmos e saberemos consentir com o respaldo da razão e do coração. E que essa noite seja muito abençoada para todos nós, que a nossa semana seja de paz e luz, e nós vamos aproveitar essas energias que nos envolvem neste momento para levar o pensamento a Deus e agradecer por todas as bênçãos que temos recebido e agradecer por tudo que a vida nos oferece para o nosso crescimento. Agradecer a Deus pela inteligência que nos faz pensar sobre aquilo que é bom para nós, porque aquilo que é bom para nós tem que ser bom para todos, porque não somos pessoas isoladas no mundo. Obrigada, Senhor, por proteger a todos nós e aos nossos familiares e aos nossos amigos. Mas obrigada também, porque se a dor bate à minha porta, ela traz algum aprendizado. E se a situação difícil me move nesse momento, é para que eu exercite a minha capacidade de mudar a situação em que estou vivendo pacificamente sob as vossas bênçãos. Que Deus nos abençoe nessa semana que começa. Que Deus nos fortaleça diante de tudo que vamos viver. E que a paz e a luz do nosso Pai nos visite hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.